Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje vamos seguir aqui no Lista 5 com carros que dominaram os anos 90. Tem muito carro legal mesmo assim, que vendeu super bem no Brasil nos anos 90, que fizeram sucesso. Lembrando que os anos 90 teve a abertura do mercado, né? Então foi quando os importados começaram a aparecer e assim, era maravilhoso. Porque o mercado brasileiro só tinha as quatro grandes, né? Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen, e tinha as outras marcas, vamos dizer assim, pequenas, né? Que eram Gurgel, Puma, Miura, enfim, que eram marcas de carros mais artesanais, muitas vezes. Não eram carros de grande produção. Então, de qualquer forma, com a abertura do mercado, veio muito carro legal para cá. Nem todo carro foi extremamente assim vendido e um sucesso de vendas, até muitas vezes por causa do preço, mas teve muito carro bacana. Eu procurei aqui assim 5 carros que realmente marcaram época, tá? Então, assim, são carros é, que tiveram um papel extremamente importante no nosso mercado, vamos assim dizer, tá? O primeiro de todos não podia ser diferente, né, gente? Falando dos anos 90, tem muita gente que, eu não gosto, é ruim, é isso, é aquilo, mas o Chevrolet Ômega, pois é, o Ômega marcou uma época. Né? O Ômega ele veio em 1992 como o sedã absoluto da GM, né? Elevando ali um padrão de conforto e tecnologia para substituir o carro que era assim, uau, que era o Opala, né? Que era o melhor carro da Chevrolet no Brasil. E a fase nacional do Ômega teve produção até no Brasil até 1998. Então ele ficou em produção pouquíssimo tempo, de 1992 a 1998. Né? Realmente assim, pro tanto de sucesso que o carro fez, foram só 6 anos de fabricação no Brasil. Depois vieram os ômegas importados, né? Que aí era o ômega australiano e por aí vai. Aí depois veio Cruze, Vectra, mas é que aí já era outra categoria de carro, né? Apesar que o Vectra ficou em linha até 2012, se eu não me engano, quando lançou o Cruze. Mas aí a Chevrolet colocou o Vectra como o seu sedã de luxo, vamos dizer assim, o sedã top, né? Que tinha a versão Elite e coisa e tal. E tirou o Ômega do mercado porque era um carro que ficou muito caro frente à BMW 320, a Mercedes 680 e outros carros. O Ômega deixou de ser competitivo com esses carros. De qualquer forma, eu trouxe aqui um Ômega 3.0 Diamond, 1994. O Diamond era a versão especialíssima do Ômega, com o motor 3.0. O motor 3.0 ele ficou em linha de 92 a 94 mesmo, e aí final de 94, já com o modelo 95, que veio o Ômega de volta com o motor 4.1, que era o motor do Opala, só que com uma preparação feita pela Lotus, né? Então, assim, foi um motor revisado, vamos assim dizer, pela Lotus, né? Que era um baita motorzão. O 3.0 tinha 165 cavalos com 23,4 kg de torque. É o motor C30NE. O 0 a 100 do Ômega com 3.0 era em 10,2 segundos com 210 de velocidade máxima. Reza a lenda que 6,7 na cidade, 9,9 na estrada do Ômega manual 3.0. O comprimento do Ômega ele tem 4,73 metros de comprimento. Eu sempre dou de referência o Corolla atual, que tem 4,63 metros de comprimento. Então ele é 10 centímetros mais comprido que o Corolla. E ele tem 1,76 de largura, o Corolla tem 1,78, então ele é 2 centímetros mais estreito que um Corolla. 520 litros de porta-mala, baita porta-mala, vamos dizer, e pesa 1.452 quilos. E detalhe, o Omegão, tração traseira com câmbio, esse aqui câmbio manual de 5 marchas. Os automáticos, tiveram alguns automáticos, os tops de linha tinham o câmbio automático como opcional, mas foi só depois para a versão 4.1. Este motor é muito legal. Este motor, se eu não me engano, tá, gente? Aí posso estar falando groselha ou não. Mas se eu não me engano, os Ômegas 3.0 todos, tá, de 92 a 94, usavam a injeção Bosch Legetronic, que é uma injeção
problemática, que é a conhecida injeção burra, injeção analógica, vamos dizer assim, né? Porque ela não tem a porta OBD, então não dá para plugar computador, é um pouco mais complexo fazer manutenção quando dá problema. É uma injeção que é treta de acertar, tá? Não é qualquer um que acerta. Ah, eu mexo. Não, não é qualquer um que acerta, gente. E principalmente porque na época que esses carros saíram, o nosso combustível era bom, né? Hoje em dia, com 30% de álcool na gasolina, como é que você vai ajustar um sistema que já era sensível na época, com gasolina ruim? Hoje em dia, meu Deus do céu, né? Mas, de qualquer forma, é um baita de um carro legal pra caramba, com computador de bordo. Esse aqui tá com toca-fitas. Aqui tinha os porta-fitas, né? Cabia 6 fitas. É muito legal o símbolo do Diamond. Cara, é muito legal esse carro. Olha isso, olha o tamanho desse porta-mala. Baita carro legal. Esse azul é maravilhoso. Não posso falar nada, né? Porque meu Opala é nesse tom de azul também. Eu acho maravilhoso esse azul. Esse aí está com uma placa preta. Que legal, hein, cara? Olha só, Ômega 3.0 e Chevrolet, versão Diamond. Olha esses bancão de veludo. Cara, o Ômega, pra mim, é um baita de um carro. Lançando polêmica, né? Eu não acho que, assim, R$ 86.000 um Ômega, tá bom, é a versão Diamond, é a versão especial, blá blá blá. Ok, não tiro o mérito, 31.900 a FIP, não tiro o mérito dele, mas eu não acho que vale. E acho que o Ômega nunca vai valorizar tanto quanto um Opala. Essa é a minha opinião, tá? Posso estar errado, posso estar certo, X. Respeitem a minha opinião e eu respeito a opinião, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Se você não concorda, legal. Opa, se não concorda, legal, posta aqui, coloca aqui nos comentários. Se você concorda, coloca também. Vamos conversar todo mundo como gente grande. O próximo, eu já cliquei aqui sem querer, né? Estou falando de um Fiat Tempra. Pois é, e não é um Tempra qualquer, né, gente? É o Tempra 2.0 16 válvulas, o vulgo Tempra Ouro 16 válvulas. Este é um exemplar de 1994. E o Tempra, assim, ele foi um dos sedãs médios da Fiat, que fez a Fiat subir de patamar, vamos assim dizer, né, no Brasil. E a versão Ouro 16 válvulas ficou conhecida por ser um carro de um porte legal, com muito equipamento, um excelente desempenho, né, num pacote que era bem ambicioso para a época. E ele foi produzido no Brasil também, igual o Ômega, entre 1992 e 1998. O Tempra era fantástico. Esse foi, se eu não me engano, foi o primeiro carro nacional com o cabeçote de 16 válvulas. Este motor 2.0 16 válvulas tinha 127 cavalos, com 18,4 kg de torque. O 0 a 100 desse carro era em 10,2 segundos e para um sedã da década de 90 era maravilhoso, era um baita 0 a 100. E ele fazia 198 de velocidade máxima. Reza a lenda que 8,8 na cidade, 12,9 na estrada. O Tempra tinha 4,35 metros de comprimento, com 1,70 de largura, 500 litros de porta-mala, pesando 1.270 quilos. E eu achava o Tempra muito legal. O Tempra realmente foi um carro assim, para mim, marcou época. Assim, era um carro muito legal, um baita sedanzão. Tá aí. Olha o conforto desse carro. É demais. Eu adoro o Tempra. Tenho um leve receio, vamos assim dizer, de ter um hoje em dia, né? Porque não é que a Fiat é famosíssima por ter uma mecânica da época, né, gente? Falando ali 80, 90, tinha uma mecânica Ultra Blaster confiável e que qualquer um mexe. E é muito fácil virar uma bomba, vídeo maré, né? Que a culpa é da própria Fiat, né? Mas, enfim, olha os bancos desse carro, o conforto. O Tempra era um carro extremamente confortável, muito legal, muito espaçoso. Esse aqui me parece estar em perfeito estado, tá com a placa preta também, né? Olha, placa Boss. Que legal. Tá aí, ó. Tempra 16 válvulas, placa preta. Caramba, o cara pede R$ 26.000, a FIP é R$ 6.400. Carro completaço. Ar-condicionado, regulagem de altura, computador de bordo, ABS. Olha que legal, hein, gente? Tá aí, R$ 26.000 você pode ter um Tempra 16 válvulas 1994-95, placa preta. Agora, o próximo
O próximo, assim, ele na época, ele tinha uma versão que era, assim, maravilhosa em termos de desempenho, e outras versões que são muito legais. Eu vou deixar aqui o card para vocês verem o clássico ou lasanha do Civic. Pois é, o Civic foi um carro, assim, que infelizmente a Honda tirou ele de circulação, né, do Brasil, não sei porquê, assim, tem o Civic híbrido atualmente, mas assim, gente, puta, você nem sei quanto é que tá hoje, mas quando lançou era 200 e tralalá, quase 300 mil reais. Assim, e é um carro que perdeu o seu mercado e já era, infelizmente, né? Porque era um baita de um carro. E o Civic começou a ser importado para o Brasil em 1992, construindo aí uma reputação de sedã. Ele era um sedã certinho, né? Que tinha um baita no acabamento, usabilidade, enfim. E a produção nacional do Civic viria só em 1997. Mas nessa fase aqui que ele era importado, ele ajudou, essa fase importada, vamos dizer assim, né, ajudou a cravar o nome ali do Civic no mercado brasileiro, com um carro com um padrão internacional. Né? Então aí depois virou a briga do Civic e do Corolla por muitos anos. Né? Então, e o Civic ele tinha carroceria sedã, coupé, targa e hatch, desses importados, obviamente, tá? Eu acho o coupé para mim é o mais legal de todos, porque eu adoro carro coupé, e o hatch também é fantástico. Eu gosto também do sedã e gosto muito, obviamente, do targa, né? Este aqui pedem 55 mil reais, não tem nem a FIP dele aqui. Ele está com placa preta, 95 pontos, manual, chave reserva, câmbio automático, ABS, airbag, teto solar, piloto automático. Tem muita gente que pega esses carros aqui e faz um swap pro manual. Eu não sei. Talvez fique bom, né? Enfim, não sei. Eu não sei a quantidade de tecnologia aí que tem que mexer para transformar este carro aqui num carro manual, né? Eu não sei o que tem de sensor de câmbio, coisas do gênero. Eu, Márcio, preferiria, obviamente, este aqui manual, né? Até porque ele tem um automático de 4 marchas e o motor dele, esse aqui, ele tem um motor D de dado, né? D16 Z6. E tem o motor B16, que é o do VTI, e de alguns, eu acho que é o CRX Del Sol, alguma coisa assim, que vem com 160 cavalos, que é um baita motor. Esse é o D16, ele tem 125 cavalos, com 14,6 kg de torque. Ele faz 0 a 100 em 13 segundos, com 184 de velocidade máxima. Reza a lenda que ele faz 9 na cidade e 14 na estrada. Ele tem 4,31 m de comprimento e 1,69 m de largura. Porta-malas, esse carro de 376 litros e ele pesa 1.170 quilos. Obviamente, um carro com tração dianteira e tem um câmbio automático de 4 marchas, esse daqui, ou manual de 5 marchas. Placa DED, legal. Daddy. Enfim, eu gosto muito dessa geração do Civic. É meio esquisito essa abertura aqui, né? Mas esse aqui tá, olha, tá zeradaço, até com calotas. E ele vinha mesmo com calotas, era muito legal, era um carro muito bacana. Era outra época, né, gente, de carro. Dá pra ver que a tampa tá meio desalinhada, né? Aqui tá pra cima e aqui tá pra baixo, ela tá meio torta. Mesmo aqui, ó, dá pra ver que tá bem perto do para-choque, aqui no meio menos, enfim. Talvez precisa dar uma acertada nesse carro, não fala nada ali, mas talvez seja um carro original que nunca foi restaurado nem nada, enfim. Mas ó, o painel tá impecável, hein, gente? Olha só. Toca-fitas original de época, que legal. Carro muito bonito mesmo, extremamente original. Olha os bancão de veludo. Ele tem aqui o apoio, o encosto de cabeça desse carro aqui é muito legal, que ele é preso de um lado só, assim, fica pro meio. Chave reserva, notas fiscais. Tá aí, gente. D4, D3. Ah, que curioso. Você pode. D4 e D3. Se você deixar no 3, ele fica 1, 2, 3. Se você deixar no 4, ele vai ficar 1, 2, 3, 4. Bem interessante. Esse eu nunca tinha visto. Mas tá aí. Legal, hein? Eu adoro o Civic. Perdi uma oportunidade uma vez de comprar um coupé vermelho, impecável, manual, por 39 mil reais. Hoje já é um carro que você não acha por menos de 60, 65 mil. Mas na época eu não tinha, eu tinha 40 mil. E aí eu não sabia se ia me dar dor de cabeça, se não ia, se eu ia ter que fazer muita coisa ou não, enfim. E aí eu acabei não comprando.
Olha só, tem aqui um Civic 23, 24, 0 km. Dá para ver que o carro realmente não foi vendido, porque ele chegou. Este exemplar aqui chegou em 23, estamos em 26 e ele ainda é 0 km. E o cara pede 230 mil reais. Cara, difícil, né? Aí você tem um 24 aqui por 220 mil com 30 mil quilômetros. Bem complexo, gente. O que é uma pena, porque era um baita de um carro. Mas faz parte, né? E aí agora a gente vai vir, a gente já falou, eu falei de 3 sedãs, né? O Ômega, o Tempra e o Civic, que era um tipo de carro muito vendido na época, né? Não existia ainda essa febre do SUV, essa bagaça toda aí. Que eu, Márcio, particularmente, não sou super fã de SUV. Gosto, já tive uma RAV4, gosto, bem legal, bastante, sim, mas não sou fã de SUV. Eu prefiro um sedã ou um hatch, enfim, e prefiro muito mais um coupé. Mas agora nós vamos entrar numa categoria que foram 2 carros que marcaram muito os anos 90 e que praticamente criaram uma categoria de carro que, na verdade, é uma categoria de caminhonete. Estou falando aqui da S10. Pois é, a S10 foi lançado no Brasil em 1995. Até então, a Chevrolet tinha a D20, a C20 e a A20, que era uma caminhonete grandona, e tinha a Chevy 500, que era uma caminhonete pequenininha. E aí faltava ali, tinha um gap, né, no mercado, porque assim, nenhuma marca tinha uma caminhonete média. E aí a primeira que veio como importada para o Brasil foi a Ranger. E depois veio a S10 em 1995 e ela virou referência também de picape média para consolidar a ideia de picape de trabalho que serve para o dia a dia, né? E assim, um marco histórico que eu encontrei aqui na imprensa, enfim, pesquisando, que a S10 chegou a 1 milhão de unidades produzidas em 25 anos. Pois é. Então, assim, em 2020, ela alcançou 1 milhão de unidades produzidas, sendo 750 mil unidades vendidas no Brasil e 250 mil exportadas. Isso segundo a própria General Motors. Tá? E detalhe, né? Ela segue em linha até hoje. Este exemplar que eu trouxe aqui é uma cabine simples 4.3 V6 de 1997. Ela tem 180 cavalos com 34,7 kg de torque. Este é um motor, todo mundo chama de Vortec, né? Mas ele o código dele é PowerTech C43NE. Ela faz 0 a 100 em 10,8 segundos com 180 de velocidade máxima. Isso na época, para uma caminhonete, era uma coisa assim, uau! Você imagina, ela fazia o 0 a 100 igual o do Tempra 16 válvulas, né? Igual do Ômega, igual o Civic, enfim. Né? Tirando o Civic VTI, que eu acho que era 8,8 segundos. Obviamente tem um preço, o declarado é 6 por litro na cidade e 8,3 na estrada, a gente sabe que não chega nisso. Faz ali seus 4,5, 5 na cidade. Ela tem 4,77 metros de comprimento, 1,70 de largura e 1.127 litros de caçamba. E ela pesa 1.610 quilos. Obviamente, tração traseira e câmbio manual de 5 marchas. E eu acho muito bonita. Assim, para mim, essa é a S10 mais bonita. Tá? Na minha opinião, até hoje é a minha preferida. Eu gosto muito da SS, mas a S10, essa S10 de primeira geração, para mim, era mais legal. E um detalhe curioso, né? Eu acho que é um dos primeiros carros que eu vejo que o velocímetro vai realmente até a velocidade máxima, né? Que o velocímetro é até 180 e a máxima dela era 180. Então, assim, não é normalmente vai bem mais, né, o velocímetro. Tá aqui, 4.3 V6 S10, e vou falar também que é raro achar essas S10 DLX, né, enfim, mas nessa época ainda não era tanto. Ela é 2 lugares, né, ela não tem algumas versões, que a versão mais básica tinha 3 lugares, era um banco inteiriço, essa são 2 lugares, e eu acho muito legal, mas a S10 3 lugares é a mais rara de achar, é muito difícil mesmo. Tá aí, baita caçambão, que legal, hein? Eu gosto bastante das S10 dessa geração, mas quem segue o canal ou quem me conhece sabe que gostar mesmo, eu gosto dessa daqui, ó. Eu sou fã da Ranger.
digam o que quiser, mas eu sou fanzaço da Ranger, né? E a Ranger é um nome que ela chegou no Brasil em 1994, importada, como um teste da Ford. E aí, obviamente, a Ford, assim, ok, deu certo, vendeu, tem busca, né, tem procura. E aí ela passou a ser produzida na Argentina em 1997. As 95 e 96 vieram todas importadas. E aí, se eu não me engano, tem unidade que é importada dos Estados Unidos e tem unidade que veio importada do México, mas o normal era dos Estados Unidos. E ela virou, assim, marca registrada no segmento de picape média, até mais do que a S10, na minha opinião, inclusive porque ela chegou primeiro, né? A Ranger, ela tinha um motor V6 com 162 cavalos, então, assim, a S10 tinha 180, a Ranger 182, a S10 tinha 34,7 de torque, a Ranger 30,4. É um motor Colon V6. O 0 a 100 da Ranger é em 11 segundos, 0,2, só mais devagar do que a S10, e 171 km/h de máxima. Reza muito a lenda que ela fazia 8 na cidade e 10,3 na estrada. A gente sabe que não é verdade. E ela tem 4,67 m de comprimento, 10 a menos do que a Ranger, do que a S10, e só 4 a mais que um Corolla atual. E 1,76 de largura, 1.060 litros de caçamba e pesa 1.469. Também, obviamente, com tração traseira e um câmbio manual de 5 marchas. Tiveram algumas unidades, mas foram de importação independente, que vieram com um câmbio automático de 4 marchas, principalmente as Splash. Tiveram algumas Rangers Splash que vieram com câmbio automático. Eu simplesmente adoro a Ranger. Não sei se eu gosto tanto dessa roda. Eu gosto, acho mais da roda original dela, mesmo sendo a roda de metal, enfim, ou as rodas da STX, que eram bem bonitas. Aqui esse aplique de para-choque também é da STX, né, que era a versão top de linha. Aqui, ó, porta da caçamba, tá com uma capota marítima em excelente estado. Aqui o interior para 3 lugares. Essa é uma Ranger XL. A Ranger XL, ela era a Ranger de entrada, né? Então era efetivamente aqui é o carro para trabalho, né? Nos Estados Unidos, principalmente. E aí ela tinha a versão 4 cilindros, que é um bom motor, era uma boa opção para trabalho realmente. E a Ranger V6, que aí já era um carro mais de lazer, para quem tinha uma moto de trilha, para quem precisava levar um jet ski, né? Enfim, aí já era um carro, uma caminhonete muito menos para o trabalho, até por causa do preço, consumo, motor, enfim. Mas ela era um carro muito forte. E aí aqui no meio tem isso daqui vira um apoio de braço ou o encosto do banco para sentar 3 pessoas. E tá muito legal. Essa daqui tá muito original. Olha só, que legal. Painel em excelente estado. Aqui parece estar com uma multimídia, né? Mas tá aí. Baita carro legal, 162 mil quilômetros. Exatamente a quantidade de cavalos que ela tem, 162. 65 mil reais. A FIP é 37. Quanto que tá pedindo na S10? Desculpa aqui. 80 mil reais a S10 97 e 65 a Ranger 96. A esta Ranger já cabe uma placa preta este ano, né? Pode ser aqui uma ótima opção. E eu trouxe alguns outros carros aqui, eu sempre trago, né, gente, carros de reserva, tá? Então aqui é o Civic VTI, aqui esse Civic saiu, esse placa preta VTI saiu no Clássico Lazen do Civic, então eu falo bastante sobre ele, é bem legal, esse Civic é maravilhoso. É que o cara pede 140 mil reais, não tira o mérito do cara, é um baita de um carro, mas enfim, né? E eu tinha trazido também, eu ia trazer essa Paraty GLS 1.8S de 1993-94, porque ela marcou também ali uma geração. Que a Paraty era uma época de wagons, né? E a Paraty era uma wagon muito desejada, principalmente essa versão que vinha com o motor do GTS. E ela era muito legal com as rodas do GTS, né? Com essas rodas pintadas, com os frisos em para-choque e tal, enfim. Este era um carro extremamente desejado nos anos 90. No caso, assim, todo mundo gostava muito da linha Volkswagen Quadrado, né? BX, que era o Gol, Saveiro, Paraty, Voyage.
tá? Mas essa daqui, olha só que legal esse carro, com os vidros elétricos, essa deve ter ar, direção, bancos Recaro, enfim, a Paraty GLS era assim, era uma Paraty luxuosa, né? Essa aqui ainda tá com placa preta, muito bonito, o cara pede 67 mil reais, 22 mil a FIP, mas enfim, eu deixo, era um dos carros que eu deixei aqui de reserva. Mas fala pra mim, quais carros você acha que marcaram os anos 90? A minha lista é essa aqui, ó. Chevrolet Ômega, Fiat Tempra 16 válvulas, Honda Civic, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Esses são os carros para mim que marcaram a década de 90. Quero ouvir de você. Fala aqui nos comentários quais carros marcaram a sua vida na década de 90. E valeu, pessoal. Lembra de dar o like nesse vídeo, isso me ajuda bastante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Segue o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.